Deus, paz do Senhor a todos. Estamos todos bem? Oh, glória! Mais uma semana que o Senhor nos concede, mais um domingo, né, irmãos? Esse domingo é um pouco desafiador, domingo de muita chuva. Pensei, meu Deus, se essa chuva continuar, né, os irmãos não vão aparecer, né? Mas são as coisas do Nordeste, né? Se bobear, irmãos, ainda abre um sol ainda hoje, porque aqui chove, daqui a pouco seca, daqui a pouco abre o sol. Eu estou me acostumando ainda, né? No Rio de Janeiro é diferente. Se o céu ficar todo nublado, vai ser chuva a semana toda, irmãos. Semana toda vai ser chuva. Só acontece de chover e a chuva passar na época de verão. Lá a gente chama, não, isso aí é chuva de verão, que aí chove e daqui a pouco passa aquela chuva. Mas normalmente fica aquela chuva insistente o tempo todo. Mas graças a Deus passou, e eu espero que não tenha alagado a casa de ninguém, né? Infelizmente a gente tem convivido com isso, né, irmãos? Essa informação, essa notícia que a gente todos os dias tem acompanhado lá a respeito do Rio Grande do Sul, e eu não sei se você já orou, já parou para orar, parou para interceder a Deus a respeito dessas famílias. São mais de 400 cidades, não são 400 pessoas, não são 400 casas, mas mais de 400 cidades atingidas, irmãos. O estado praticamente acabou, e agora... E cada imagem que a gente vê é uma mais assustadora do que outra, né? Você vê as casas completamente cheias d'água, completamente. As pessoas perderam tudo que tinham. E até a água baixar, que em alguns lugares ainda não baixou. Nós temos uma igreja metodista wesleyana lá em Pelotas, lá na cidade de Pelotas, é o pastor Isaac. E esse pastor, praticamente assim, a igreja praticamente parou de funcionar como uma igreja, porque eles acolheram as pessoas, colocaram os colchonetes lá, fizeram todo um esquema para as famílias virem, poder dormir lá. As pessoas que estão trabalhando, eles estão doando alimentos. Eles compraram um gerador, porque a energia acabou, não tem mais energia lá. Compraram um gerador para conseguir ir fazendo live, né, pedindo ajuda. E assim, graças a Deus nós estamos aqui. Choveu, amém. Esfriou, amém. Mas estamos em paz, estamos seguros. E nós temos que orar, irmãos. A única coisa que podemos fazer, estando aqui tão distante, é orar, interceder, para que as vidas sejam privadas, para que Deus proteja as vidas, porque as coisas, Deus pode conceder outras coisas. As pessoas que perderam, o Senhor pode abençoá-las de uma maneira que elas possam conseguir novamente, mas a vida precisa ser preservada. Então, que Deus preserve a vida, que Deus proteja, que Deus guarde e que Deus abençoe aquele estado. Mas graças a Deus estamos aqui, irmãos. Mais um domingo que o Senhor nos presenteou com esse privilégio de estarmos na sua casa, na sua presença, né? Vencemos mais uma semana. E é bom estarmos aqui, irmãos, não só para revermos uns aos outros, mas também para estarmos na presença de Deus, cultuarmos a Ele, entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, dizer: Deus, eu estou aqui mais uma vez porque eu te amo, porque eu quero a sua presença, porque eu quero servir ao Senhor. Eu quero te convidar, você que trouxe sua Bíblia, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, quero ler com vocês o verso de número 3. Essa semana eu estava lendo esse texto, na minha leitura diária, né, lendo a Bíblia a partir de Gênesis, capítulo 1, eu comecei dia 1º de maio, aí ontem eu passei por esse texto aqui, se eu não me engano eu estou 2 dias atrasado já, mas eu passei por esse texto e dentre muitas coisas interessantes que a palavra do Senhor nos
nos mostra, né? Eu me deparei com esse versículo e ele me chamou a atenção. E sabe quando aquilo queima no seu coração? A gente lê a Bíblia, todo dia a gente lê, a gente escuta um versículo, mas tem algumas passagens da Bíblia que chamam a nossa atenção, que Deus fala ao nosso coração. E aí eu parei para refletir, né? Para meditar, para analisar, e Deus começou a trazer mensagens ao meu coração com relação a esse versículo aqui, e eu queria compartilhar com você. E na minha oração eu disse: Deus, me dê uma palavra para as pessoas que estarão no culto. Não sei quem vai estar presente no culto. Na verdade, quando era 5:30 da tarde, estava caindo a chuva, eu pensei, acho que não vai ter ninguém lá no culto, talvez essa palavra seja só para mim. Mas ainda que fosse, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. E eu quero ler esse versículo. Versículo 3 do capítulo 8 do livro de Deuteronômio. Diz assim, ó: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais os conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Talvez você esteja até achando meio estranho esse versículo, essa citação aqui em Deuteronômio, porque você já leu ou você já ouviu essa citação lá nos evangelhos. Você já ouviu essa expressão na boca de quem? Na boca de Jesus. Lembra quando Jesus está sendo tentado ali no deserto? Evangelho de Mateus, capítulo 4. A Bíblia diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. E lá estava Jesus 40 dias e 40 noites, sem comer nada, fazendo um jejum de consagração, consagrando a sua vida. E a Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que o inimigo, que o diabo apareceu para Jesus, depois de 40 dias sem comer nada. 40 dias sem comer nada. E aí o diabo aparece para ele e diz assim: olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E aí Jesus diz esta frase: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Interessante, né, irmãos? Jesus, o que Jesus usou contra o diabo? Usou a palavra, usou as escrituras. Na época de Jesus, eles já tinham o Antigo Testamento. O Antigo Testamento já estava na mão dos judeus nessa época. Então Jesus, ele faz uso do livro de Deuteronômio, esta palavra aqui, essa passagem bíblica, para dizer para o diabo: diabo, nem só de pão. O diabo desafiou Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Afinal de contas, Jesus estava com fome, e ele tinha poder para transformar a pedra em pão. Mas ele usou a palavra de Deus para dizer para o diabo: olha, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando eu li esse texto, logo na mesma hora, eu lembrei das palavras de Jesus. Eu lembrei: rapaz, olha, Jesus usou essa expressão aqui, que está em Deuteronômio. Mas o que significa exatamente isso? Quando nós olhamos lá em Mateus, no capítulo 4, que Jesus diz isso, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Parece ser uma expressão assim meio enigmática, né? O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que o homem não precisa comer, que só de ele ouvir pregações ele já está alimentado? O que seria isso? E às vezes, para nós entendermos essa expressão, a gente precisa voltar na fonte, porque Jesus, ele era um mestre das palavras, ele era um mestre da lei. Então isso aqui que eu li com vocês, ele conhecia perfeitamente, ele sabia daquilo que estava falando. Então eu preciso olhar aonde Jesus leu, o que Jesus entendeu, para que eu possa também entender. E eu comecei a ler. Existe uma expressão, irmãos, que diz que texto sem contexto é pretexto para heresia.
Outras pessoas vão dizer que texto sem contexto é pretexto para tropeço. O que é um texto sem contexto? É você ler só um versículo e daquele único versículo você tirar um ensinamento, sem ler o versículo que vem antes e sem ler o versículo que vem depois. Quando você lê o que vem antes, quando você lê o que vem depois, quando você lê o contexto, você entende a mensagem real, verdadeira daquele texto. E o que nós precisamos fazer? Ler o capítulo. O capítulo 8 está falando a respeito de quê? Olha o que diz o título do capítulo 8: exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. O Senhor no capítulo 8 está dizendo para o povo de Israel: olha, povo de Israel, vocês vão entrar na terra prometida. Aqui eles não estavam ainda na terra prometida. Você conhece a história. O povo de Israel saiu do Egito. Do Egito até a terra que Deus tinha prometido, sabe quantos dias demorava? 40 dias só. E eles foram, andaram 40 dias. Quando chegou na beira, na entrada da terra, Deus falou assim: pega aí 12 homens, manda esses homens espiar a terra e voltar com um relatório. Os homens foram espiar a terra, olharam a terra, viram que a terra era boa, maravilhosa, voltaram para dar o relatório. 2 desses homens disseram: olha, a terra é muito boa, vamos lá. Os outros 10 disseram assim: não, realmente a terra é boa, mas lá tem gigantes, nós não podemos com eles. Aos olhos deles nós somos como gafanhotos, e também aos nossos próprios olhos. Aí ali, na hora de entrar na terra prometida, esses 10 homens desencorajaram toda a nação. Todo mundo ficou com medo, com receio de entrar na terra por causa dos gigantes. Mas aqueles 2 homens, Josué e Caleb, disseram: vamos entrar, gente, a terra é nossa, foi o Senhor que prometeu. Mas a multidão preferiu acreditar naqueles 10 medrosos, e disseram: Moisés, por que você nos trouxe até aqui? Eles estavam prestes a entrar na terra. Aí Deus falou: por causa da descrença de vocês. Sabe o que eles disseram? Você nos trouxe até aqui para os nossos filhinhos morrerem. Aí Deus disse: olha, os filhos de vocês vão entrar, mas vocês não vão entrar mais não. Aí o povo teve que voltar. Eles ficaram 40 anos andando pelo deserto, até que morreu toda aquela geração. De 20 anos para cima todo mundo morreu. Os reclamão, os descrentes morreram tudo. Só ficaram de 20 anos para baixo. Aí eles chegaram novamente à entrada da terra. Aí eles estão aqui novamente à entrada da terra. O que é o livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. Moisés começou a falar da lei de Deus lá no livro do Êxodo. Lá ele começou a falar: olha, não matarás, não roubarás, não farás isso, não farás aquilo outro. No final do livro do Êxodo, Moisés começa a falar da lei. Todo o livro de Deuteronômio ele fala a respeito de leis. Números ele fala a respeito de lei. Todo o livro de Levítico, na verdade, ele fala a respeito de lei. Quando chega no livro de Deuteronômio, é quando o povo está diante da terra. Mas agora é uma segunda geração. Então o que Moisés faz? Ele começa a repetir a lei novamente. Ele vai repetindo toda a lei. Ele repete para aquela geração. E aquela geração está diante da terra, está prestes a entrar na terra. Aí quando nós lemos o capítulo 8, o que ele está ensinando? O que ele está dizendo? Olha, vocês vão entrar na terra que o Senhor prometeu. A terra que mana leite e mel. A terra maravilhosa. Vocês vão entrar nela. Nessa terra vai ter pão à vontade, vai ter fartura. E ele diz: olha, lá no Egito vocês precisavam jogar semente, pisar semente, era todo um processo doloroso de plantio. Mas nessa terra que vocês vão, não precisa disso. A terra é bonita, a terra é fértil. A terra é fértil, a terra tem fruta, a terra tem verdura, a terra tem de tudo.
Tudo do bom e do melhor vocês vão encontrar nessa terra. E aí ele vai dizer, mas olha, mas tem uma coisa, cuidado, porque lá vocês vão ter de tudo do bom e do melhor, mas não se esqueça do Senhor, não se esqueça de Deus. Olha, vou ler novamente o versículo 3, aí ele vai dizer, olha, o Deus levou vocês para o deserto, humilhou vocês, deixou vocês sem nada, para vocês entender a dependência de Deus, e lá, sem nada, nesta dependência, Deus trouxe o pão do céu, para que vocês entendessem que a necessidade de vocês não era só do pão natural, mas também da provisão do Senhor. Por isso que ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a provisão, de toda a ação de Deus. Vocês estão prestes a entrar numa terra que tem pão de sobra, mas cuidado, não se contente só com este pão, não se esqueça do Senhor. Quando nós lemos o restante do capítulo, a gente vai entender que é exatamente isso. Olha o que diz o versículo 11, guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para que não suceda, que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o teu gado, o teu rebanho, e aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo que tens, se eleve o teu coração e se esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes. E ele vai continuar dizendo nesse sentido, cuidado, fique alerta, vocês vão entrar numa terra boa, numa terra que tem de tudo, mas quando vocês prosperarem, cuidado para não se esquecerem dos mandamentos do Senhor, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que significa isso? Que por mais que eu tenha tudo que eu queira, que por mais que eu esteja cercado de bens, por mais que na minha casa não falte o alimento, por mais que eu tenha o melhor emprego, por mais que eu tenha a melhor formação, por mais que a minha conta no banco esteja cheia, cuidado, não se esqueça do Senhor, porque não é só disso que o homem vive. Eu sei que é basicamente só isso que o homem procura. O ser humano busca a satisfação nessas coisas, em ter as coisas. O ser humano quer ter. Ele quer ter, quanto mais ele puder ter, ele quer ter. Mas a nossa satisfação nunca estará nessas coisas. Por mais que alguém tenha, por mais que alguém esteja cercado de coisas, irmãos, isso nunca vai satisfazer o coração de ninguém. E Deus está dizendo, cuidado, o homem não vive só do pão, o homem não vive só daquilo que ele pode ter, o homem precisa das palavras de Deus, o homem precisa da instrução do Senhor. Aqui Moisés está falando da lei de Deus, da instrução, da orientação, e Deus está dizendo, vocês não podem perder essa palavra, vocês não podem viver sem essa palavra, senão vocês vão se tornar como o povo que estava aí, como o povo que Deus vai expulsar diante de vocês, porque foi um povo que se esqueceu de Deus. Irmãos, e às vezes é as coisas que nós mais vemos, são pessoas que chegam na igreja, na presença de Deus, se arrastando, sem nada, destruídos, aí Deus abraça essa pessoa, aí Deus recompensa, Deus abençoa, e a pessoa está caminhando, está firme. Quando a vida dela, dá aquele levante, ela se sente o quê? Autossuficiente. Ela diz, não, agora está tudo, deixa comigo, que eu vou viver a minha vida, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, que eu posso, que eu sou capaz, que eu tenho uma casa boa, eu tenho uma boa família, eu tenho um bom emprego. Irmãos, essas coisas
com a mesma rapidez que nós ganhamos, nós podemos perder. A única coisa que vai prevalecer na nossa vida é a palavra do Senhor. Aquilo que Deus nos prometeu, a sua instrução, a sua orientação, a palavra que Ele liberou sobre a nossa vida, esta palavra ela nunca vai cair por terra, irmãos. As coisas vêm, as coisas vão, e se você estiver apegado aos bens materiais, aquilo que você conquistou, quantas pessoas, irmãos, quando perde algo, perdeu a própria vida, a vida dela se esvai junto com aquilo que ela perdeu, porque a vida dela está naquilo ali. Por isso um alerta de Deus dizendo, olha, não é só disso que você vai viver, não é só das coisas, não é só da posse, a vida é muito mais do que isso, irmãos. A vida é muito mais do que isso, do que eu vou ter, do que eu quero ter. Tem pessoas que estão lutando tanto para ter alguma coisa, que ela não consegue parar para celebrar aquilo que já tem. Parar para celebrar e para agradecer. Deus, obrigado por mais este dia de vida que o Senhor me deu. Sabe, irmãos, a gente tem a mania de valorizar a saúde só quando a gente está doente. Quando você está lá deitado, que você não consegue, aquela dor de cabeça, aquele enjoo, aquele mal, aí você pensa, como eu queria estar curado agora. Quando você está lá numa fila do hospital esperando, irmãos, aquele hospital lotado e você só está piorando, é a hora que você pensa, se eu estivesse bem, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo outro. Mas quando nós estamos bem, a gente não lembra de estar bem, de agradecer por isso, de viver o momento, de viver a saúde que tem. Obrigado pela sua palavra, Senhor, que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido, que tem nos protegido, que tem nos guardado. A palavra do Senhor, o salmista vai dizer que ela é luz, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é que nos protege, irmãos, é que nos guarda. Porque quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, talvez você nunca parou para visualizar isso. Mas quando Deus libera uma palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para si vazia. Antes, ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para que foi enviada. Então Deus costuma enviar uma palavra. Quando Deus diz assim, que haja proteção na sua vida, irmãos, acabou para o diabo. Não vai ter acidente, não vai ter perigo, não vai ter nada. A sua vida será guardada, será protegida, porque Deus liberou uma palavra. Quando a palavra do Senhor é liberada sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, irmãos. E às vezes não é isso, às vezes nós não queremos a palavra de Deus, às vezes nós queremos a autossuficiência, conviver com aquilo que temos, com aquilo que conquistamos. Mas Ele diz, cuidado, quando vocês entrarem nessa terra, quando vocês estiverem desfrutando de uma casa boa, olha, o texto fala a respeito disso, quando vocês tiverem ouro, prata, joias, coisas preciosas, irmãos, não é pecado você ter uma casa boa, não é pecado você ter dinheiro, isso não é pecado. O pecado é quando as coisas têm você. O pecado é quando a sua casa te domina. Um carro, não é pecado você ter um carro, irmãos. Você ter um carro do ano, um carro zero, uma Ferrari, você pode ter uma Ferrari, contanto que esse carro não te tenha. Contanto que você não fique lá no domingo à noite. Não vou para a igreja hoje não, porque pode chover e meu carro vai molhar, né? Não, que isso? Deixa eu limpar o meu carrinho. Não posso trazer ninguém na minha casa não, porque essa casa maravilhosa que eu tenho, esses irmãos com o pé todo sujo vão sujar a minha casa. Não trago ninguém na minha casa. Não isso, aquilo outro. A palavra do Senhor diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para gastar em seus próprios deleites. A pessoa que pede algo para ela, que ela nem pensa em compartilhar, nem pensa, irmãos, nunca vai receber. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem pessoas que colocam o seu coração nas coisas. Deus está dizendo: coloque o seu coração na minha palavra. Se o seu coração estiver na minha palavra, as coisas vão acontecer na sua vida. Você vai ter as coisas na sua vida. Você vai viver as experiências na sua vida. Você vai alcançar coisas. Se tem alguém que é interessado em que a gente avance, em que a gente cresça, em que as coisas melhores, é o Senhor, irmãos. Deus está aqui levando o seu povo para uma terra maravilhosa. Talvez se fosse eu ou se fosse você no lugar de Deus, iria falar: não vou levar esse povo para uma terra boa não. Vocês vão ficar aí no deserto, porque vocês não merecem. Se vocês forem para uma terra boa, vocês podem se desviar. O problema é deles. Deus não desvia ninguém, irmãos. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Eu me desviei porque a igreja, porque Jesus não faz nada de mal para ninguém, irmãos. Quando nós nos desviamos, é por causa da gente mesmo. É porque colocamos o foco em outra coisa. É porque deixamos de lado as coisas de Deus, o principal. Porque, irmãos, é essa palavra aqui que sustenta a nossa vida. Não é a conta bancária, não é as coisas que temos, porque Deus pode dar a hora que Ele quiser, e pode tirar também a hora que Ele quiser. Por isso o nosso coração não pode estar nessas coisas. Mas o que vai nos sustentar ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, é a sua palavra, irmãos. É a sua palavra. É quando Deus falar, é quando Deus orientar. Por isso Jesus estava com fome. Por isso Jesus estava lá no deserto 40 dias sem comer. E o diabo falou: cara, você tem poder para transformar a pedra em pão. Aí Jesus: diabo, nem só de pão viverá o homem. Você acha que é do pão que eu preciso? Porque é justamente nisso que o diabo vai nos tentar. Ele vai te inclinar para uma coisa que você está desejando, para uma coisa que você quer. Vai colocar na sua frente, para poder te tentar, para poder te tirar do foco. Por isso, irmãos, cuidado e alerta. Existe um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Aí você fica dizendo para um e para o outro: nossa, eu queria isso. Como eu queria isso. Como eu queria isso. O diabo está ali, é isso que ele quer? Então é justamente isso que eu vou colocar no caminho dele. Mas o que será que Deus quer? O que será que a palavra de Deus quer para a nossa vida? Qual será a instrução de Deus, a orientação de Deus? Precisamos ficar com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo para o diabo: a minha real necessidade agora não é isso aí não. Eu tenho necessidade de ser direcionado por Deus, é de ser instruído por Deus, é de ser guiado por Deus, é que minhas decisões, é que minhas escolhas sejam norteadas pela vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus, senão na sua palavra? E Moisés precisou ditar novamente toda a lei. Ele foi ditando, ele foi falando toda a lei, para que o povo tivesse a instrução e a orientação, para que o povo soubesse como se comportar, para que o povo entendesse que, independente dos bens materiais, independente da fartura que eles viriam ter, que eles viriam alcançar, a palavra de Deus, seguir os mandamentos de Deus, seria a coisa principal a viver. Que possamos, irmãos, entender isso na nossa vida. Eu sei que nós queremos muitas coisas. Eu sei que nós achamos que temos a necessidade de muitas coisas. Mas o principal na nossa vida é a palavra de Deus. O principal para que a gente venha acertar o alvo, para que a gente venha ficar firme,
é a palavra de Deus, porque se formos obedientes à palavra de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Você vai a Deus dizendo: Deus, essa é minha necessidade, como se Deus não soubesse. Ele sabe. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante do Senhor as suas petições, através da oração e da súplica. A palavra do Senhor diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E às vezes nós queremos lutar, nós queremos brigar, nós queremos perseguir as coisas. Irmãos, a Bíblia diz que se formos fiéis ao Senhor, que se formos obedientes ao Senhor, nós não vamos correr atrás das bênçãos. Neste mesmo livro de Deuteronômio, Moisés ele diz: olha, se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, se vocês obedecerem a palavra de Deus, se vocês colocarem a palavra de Deus como principal na vida de vocês, vocês não vão precisar ficar correndo atrás da bênção, mas é a bênção que vai correr atrás de vocês. Porque há uma palavra de Deus, há uma ordem, há uma promessa de Deus, para que a nossa vida seja abençoada. E esta palavra ela vai se cumprir na nossa vida. Você precisa tomar posse dessa palavra, e rejeitar em nome de Jesus, e dizer: Deus, Tu és o Senhor da minha vida. Às vezes nós estamos como Marta e Maria. Maria estava ali parada, fazendo o quê? Ouvindo a palavra. E Marta queria fazer, queria limpar, queria, O que Jesus diz para ela? Olha, a sua irmã escolheu o quê? A melhor parte, que dela não lhe será tirada. Olha só como é que as coisas se encaixam, irmãos. Se eu vou correr atrás do bem material, é uma coisa que eu posso ganhar hoje, posso perder amanhã, mas a palavra de Deus, isso de mim não vai ser tirado. O que eu estou aprendendo, o que está edificando a minha vida, o que está dirigindo a minha vida, isso eu não vou perder, e vai me conduzir por um caminho de bênção, por um caminho de vitória. Nem só de pão viverá um homem, nem só de posses, nem só de bens, nem só de viagens, nem só de conquistas, irmãos. Tudo isso é muito bom e tudo isso tem o seu lugar, mas o principal na nossa vida são as palavras que procedem da boca de Deus. O que Deus está falando? Qual é a instrução de Deus? Qual é a orientação de Deus? O que Deus quer com a minha vida? O que Deus quer, irmãos? Eu preciso perseguir isso. Se eu perseguir esta palavra, as coisas serão diferentes. As coisas vão ser diferentes, irmãos. Quantas pessoas estão cansadas de tentar? Não, porque eu não consigo, eu estou tentando. Mas o que você está tentando? Aquilo que Deus te instruiu? Aquilo que Deus te orientou? Ou algo que você simplesmente quis? Ou algo que você simplesmente achou que deveria ter, que deveria fazer? Irmãos, se Deus não tem isso para a sua vida, não vai acontecer. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Aquilo que traz divisão, que traz discórdia, aquilo que traz decepção, não é bênção de Deus. E Deus não tem isso para a nossa vida. Mas aquilo que traz satisfação, aquilo que traz edificação, aquilo que traz comunhão, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. E Deus tem preparado coisas para a nossa vida, irmãos. E o caminho de nós tomarmos posse é na palavra de Deus. Deus quer conduzir a nossa vida. Deus quer conduzir a sua vida. Deus quer te guiar, Deus quer te orientar. Quais são os caminhos que nós temos seguido? Quais são as decisões que nós temos tomado? Às vezes eu só estou errando, porque em nenhum momento eu pedi uma instrução de Deus para a minha vida. Às vezes é aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso, mas não é aquilo que o Senhor quer.
Jesus estava no deserto, 40 dias com fome. Se ele queria comer, a carne dele queria comer, porque o texto diz, tendo fome, ele estava com fome, muita fome, mas ele preferiu, não, eu sei que o meu corpo quer comida, mas o que o meu Pai quer? Qual é a palavra de Deus? Eu não vivo só de comida, eu vivo da instrução do Senhor. E se nós como igreja queremos viver e queremos prevalecer, irmãos, que possamos ficar com a palavra de Deus. O que Deus quer para a nossa vida? O que Deus quer para a minha vida? Eu quero conquistar muitas coisas, eu quero realizar muitas coisas, mas nem tudo que eu quero fazer é a vontade de Deus. Mas eu tenho que procurar saber qual é a vontade do Senhor, qual é a direção de Deus. E quando nós acertarmos essa direção, irmãos, irmãos, quando nós estamos na vontade do Senhor, há uma satisfação no nosso coração. Há uma satisfação no nosso coração. Coisas acontecem por aí fora, as coisas vão acontecendo, os dias vão se passando, e essa satisfação ela vai nos alimentando, ela vai nos mantendo de pé. E alguém diz, mas aconteceu tal coisa, você não fez, você deixou e tal. E você vai dizer, olha, eu estou tão satisfeito com tudo que Deus tem feito na minha vida. O Senhor vai abrindo portas, vai nos levando por lugares, por caminhos. E a melhor coisa que tem, irmãos, é sermos direcionados por Ele. É sermos guiados pelo Senhor. Existem caminhos, a Bíblia diz, que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminho de morte. Então, existem decisões que parecem ser decisões certas, existem escolhas que parecem ser óbvias, não, com certeza é isso que Deus quer, mas é o que eu acho, é o que eu penso. Existe uma diferença entre eu pensar que Deus quer e entre realmente Deus querer aquilo ali. O melhor caminho é a vontade de Deus. E se você tem muitas opções, faça uma oração e diga, Deus, eu não quero ter opções. Eu não quero ter opção A, opção B, eu não quero nenhuma opção que não seja a vontade do Senhor. Que não seja a sua vontade, Senhor. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava desempregado, que eu comecei a entregar currículos e eu fiz essa oração. Falei, Deus, eu não quero ter que escolher entre essa porta, aquela outra porta, porque eu corro o risco de errar na minha escolha, na minha decisão. Então, Deus, a porta que se abrir, que seja do Senhor, que seja a vontade do Senhor para a minha vida, que seja feita a sua vontade. Amém, queridos? Se coloque de pé nesse momento, que possamos viver a vontade do Senhor, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos nossos planos, nos nossos projetos, irmãos. A vontade do Senhor é que vai prevalecer. A vontade do Senhor é que vai trazer alegria, que vai trazer satisfação, é que vai trazer bem-estar para a nossa vida, é a vontade do Senhor. Ah, mas a vontade do Senhor, às vezes a gente chora, irmãos. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se não é bom, não é de Deus. Se não é perfeito, não é de Deus. Se não é agradável, não é de Deus. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando você se entrega a Ele, quando você se permite ser guiado, ser conduzido por Ele, irmãos, você começa a ver as coisas acontecendo ao seu redor. As portas vão se abrindo. Pessoas que você não conhecia, você passa a conhecer. Coisas começam a acontecer ao longo da sua caminhada, irmãos. É quando nós falamos, Senhor, vai adiante de nós e vai fazendo a tua vontade. Feche os teus olhos.